Olá, pessoal. Vamos convidar aqui a Maria Marta. Boa noite, pessoal. Todo mundo escutando? Dá um oizinho aí se estão escutando. Deu certo! Tudo bem? Que Meu bom tê-la aqui Deus! comigo. Tudo certinho? Olá, queridos! Peraí. Vamos lá. O pessoal está Olá! escutando. Dê Oi, um oizinho aí se estão escutando Charmoniques! direitinho. Tudo bem, Maria Marta? Que prazer. Prazer é meu, querida. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Conseguimos, Marta. mas você Que sabe o que bom. acontece? Eu entendi o que aconteceu. Ontem eu tive que entrar no outro perfil, no perfil da Psicobela, para assistir a live que estava acontecendo no perfil. E daí agora no perfil da Psicobela, por isso que você não estava. Ah, entendi. Que legal. Entendeu? Então, tá bom. Tudo bem, né? Estamos Entendi. Ontem estava aí. maravilhosa a live ontem com aquele mestre, né? Com Sim, aquela educadora sim, maravilhosa. sim. O Marcos Meyer, para mim, é meu mestre mesmo, porque ele foi meu professor, então ele que foi meu incentivador para ser pedagoga, então eu tenho o maior prazer e escutar ele ontem foi. A gente arrepia com a fala desse mestre, que é o Pois Marcos Meyer. então, Parabéns. bem Então tá gostoso, né? bom. Foi lindo mesmo. Mas, querida, cá estamos nós. Estou à disposição de vocês. Vamos lá Vamos conversar. lá, vamos lá. Então, nós vamos fazer essa live hoje, né, nessa noite aí que tá um pouco chuvosa, tá gostoso hoje o dia, mas ainda bem que tá quente, mas tá aí chuvoso, né? Então a gente pensou de falar um pouquinho com o pessoal, principalmente o pessoal aí, né, da linha de trabalho, Maria Marta, principalmente o pessoal que está da linha de frente, que Sim, hoje não parou, né, de trabalhar, precisa, né, a gente tem essa necessidade. E sim. aí a gente ia falar um pouquinho sobre alguns casos. Então eu vou me Uhum. apresentar, porque eu acredito que algumas pessoas pode ser que não me conheçam. Então meu nome é Charmonix, então eu sou hoje gestora de RH, sou pedagoga, não sou psicóloga, mas sou pedagoga aí com muito prazer, igual o mestre, o Marcos Meyer, lá da parte da educação. Mas hoje eu sou pedagoga organizacional, então estou à frente aí de um grande RH da Rede Condor. Então hoje a gente trabalha com mais de 13 mil colaboradores de linha diferente e acredito que tem outras empresas também que estão trabalhando sem fechar as portas, e da mesma forma, Maria Marta, aquelas pessoas que não estão atuando à frente atendendo o cliente, também estão passando, né, por algumas situações de Uhum. estresse, de ansiedade, porque tivemos que aí mudar a nossa rotina de trabalho, né? Então muitas pessoas Uhum. aí tiveram que se adaptar a esse mundo novo que falam do home office, que algumas pessoas já trabalhavam, mas algumas pessoas não. Sim. Então, no mercado de trabalho, eu sempre falo que o contato que as pessoas têm é muito importante, né? Uhum. A doutora aí que tem mais, pode falar muito melhor para nós. Mas, Uhum. assim, as pessoas acabaram de tomar o seu cafezinho no horário de trabalho, ter aquele contato físico, aquela conversa, né? Aquela troca de experiência e acabou ficando em casa. Então, isso Uhum. também, né? Acabou mexendo com o psicológico das pessoas. Uhum. Então, a gente já sabe que a pandemia, no Brasil, a gente já tem um índice muito grande de pessoas com estresse, com depressão. E agora, recentemente foi feito um levantamento, Maria Marta, da Universidade do Rio de Janeiro, que mostrou que os casos de estresse e de ansiedade aumentaram 80% com o distanciamento social. Uhum. Então, assim, nós já Uhum. tínhamos, né, um número muito grande e acabou Uhum. tendo esse aumento. Então, assim, eu queria que a Maria Marta falasse um pouquinho para nós, assim, nesse.
no ambiente de trabalho, as pessoas, mesmo que não estejam, mas que estejam em casa trabalhando, qual é o recado que você daria para nós? O que você poderia falar para nós, assim, para acalmar essas pessoas? Eu sei que a gente está numa pandemia que não é fácil, nós não estávamos esperando que isso acontecesse. Então, para falar a verdade, nós não estávamos preparados para esse momento, né? E aí causou esse nível de estresse muito alto, essa ansiedade, esse nervosismo, as pessoas, né, as pessoas não conseguem nem mais conversar, porque não tem mais a paciência, né, que tinha antes. Então isso até afeta no trabalho das pessoas. E não só no trabalho, a gente sabe que no pessoal também, eu sempre falo, eu como gestão de RH, eu não posso falar, vamos separar as coisas. Quando você entra no teu trabalho, você pendura ali a sua bolsinha, e quando você for embora, você leva seus problemas pessoais. Isso é impossível, né? A gente acaba tendo essa mistura. Somos seres humanos, né? Então, é importante. Então, eu queria falar um pouquinho, eu queria que a Maria Marta se apresentasse, apesar que nem precisa, né? Porque a Maria Marta é muito conhecida, é uma psicóloga aí muito renomeada, então, assim, eu tenho um prazer de estar aqui com a Maria Marta. Então, fale um pouquinho de quem é a Maria Marta e o que a gente pode fazer nesse momento. Sim. Olha, vários pontos, né, Charmonix, que você observou que eu gostaria de retomar, né? Primeiro eu quero dizer boa noite e obrigada por vocês que vieram e obrigada também pelo convite, né? Eu acho muito pertinente que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas questões que nós estamos atravessando e sofrendo na nossa própria pele, né? Primeiramente, né, queridos, nós somos humanos, e aí que está a questão. Eu sou psicóloga clínica há mais de 20 anos. São muitas horas, são mais de 40 mil horas de escuta clínica, acompanhando as pessoas a viverem as suas experiências, né? E não há dúvida de que neste ano que nós atravessamos, foi um ano bastante atípico. Dentro do comportamento, nós reagimos e agimos a partir de muitas questões que estão em nosso entorno e a partir daquilo que está dentro da gente também. O ano passado, nessa época, nós estávamos assustados. Meu Deus, o que está acontecendo? Né? E daí vieram muitas lives, vieram muitas dicas de como funcionar, dicas de como lidar. Começou um estresse gerado por uma pandemia onde nós vamos ficar em casa e nós temos que aproveitar o tempo e aproveitar o tempo. E daí a gente entrou meio num estado de confusão, né? De quanta coisa a fazer, de quantas coisas a realizar, porque nós ainda não estávamos sob o nível de estresse que nós estamos hoje, um ano depois. Hoje, nós estamos vivendo o caos que nós imaginávamos no ano passado. Né? Hoje nós deveríamos estar com os hospitais de campanha, deveríamos estar exatamente com aquela preparação. Aí a gente já entra no primeiro momento importante de sublinhar, né? Toda essa falta de planejamento, de direcionamento, de condução numa condição de pandemia num país tão grande como o nosso. Então, essa problemática, ela se estende. Então, aquilo que nós tínhamos lá, Charmonix, como uma surpresa, o que será de nós? Aquela imprevisibilidade, vamos perder nosso emprego, ou será que vai durar 15 dias? A gente imaginava que fosse durar uns 20, máximo que a gente estaria voltando. Né? Aí aquela correria, não tinha álcool gel, não tinha mais máscara, agora pode usar máscara de tecido, ou seja, nós fomos todos aprendendo, né? Nós fomos todos nos entendendo. O que vai rolar? Nós não sabíamos. Então, o elemento surpresa, ele estava presente com muita força. E o elemento surpresa é algo muito forte nas nossas emoções, porque a gente fica diante da imprevisibilidade. Toda aquela imprevisibilidade, no começo, dado a novidade, estávamos nós aprendendo a cozinhar, a fazer exercício por aplicativo, né? A usar os aplicativos, como é que a gente faz live, como é que a gente faz isso, gente, dá dica daquilo. As nossas correspondências, esses dias uma pacientinha, essa semana, segunda-feira, um ano depois, ela me disse: Maria Marta, então retomei meus arquivos que estavam passados e tem uma sugestão de livros que foi do ano passado para ler na pandemia, que eu comecei a ler agora, que ainda estamos em pandemia. Houve uma
né, um encharcamento, porque nós queríamos atravessar bem. Mas aí, queridos, que eu faço a primeira forte reflexão, né? A vida é uma experiência. Nós não sabemos como será, né? Nós temos impressões, nós temos alguns direcionamentos, mas a gente só vai saber vivendo na nossa própria pele. Então hoje, um ano depois, nós estamos cansados, nós estamos com fadiga emocional. Sim, nossos números de estresse cresceram desesperadamente. Né, a síndrome de burnout, né, a síndrome da doença do trabalho, acometeu muitas pessoas. Né? As crianças estão estressadas porque elas não podem ir para a escola interagir, como você mencionou da importância. As esposas estão sobrecarregadas, os maridos sobrecarregados, né? Os profissionais. Então, nós estamos realmente numa situação muito difícil. Porque o ser humano, ele tem limitações, né? E nós temos limitações com relação à estafa emocional. Então as pessoas falam, pô, ninguém está cumprindo, as pessoas não estão usando máscara, as pessoas estão indo para sair e tudo mais. Existe uma série de coisas que, infelizmente, com o passar do tempo, a nossa percepção, ela se altera. Então aquilo como o tic-tac do relógio, que era uma novidade, aquilo começa a ficar... não é tanto assim. Não, gente, não é bem isso. As pessoas perto da gente ainda não começaram a morrer, mas agora as pessoas perto da gente, muitas já se foram. Então é um momento muito crítico, onde nós estamos atravessando e vivendo na própria pele a dor que isso, há um ano atrás, começou a anunciar. E agora nós podemos corroborar, nós podemos confirmar que aquele caos pintado pela ciência, aquele caos pintado pelos profissionais de saúde, não era um alarme, era uma condição, uma possibilidade de acontecer. E está acontecendo. Né? E aí a gente já tem uma questão muito interessante que coloca nós seres humanos, assim, um pouco do tamanho que a gente deveria ter, que é a nossa limitação, né, queridos? Olha como somos limitados, nós não temos controle sobre tudo, nós somos suscetíveis, nós somos frágeis, estamos bem ferrados de verdade, né? E isso é assustador. Então, esse cenário que nós estamos vivendo, ele tem implicações em todas as áreas da nossa vida. E o trabalho, que é um pilar essencial na nossa vida, sofreu fortíssimas transformações e ainda está sofrendo, porque nós temos milhares de pessoas desempregadas, né? Nós temos pessoas que não estão convivendo no seu trabalho, nós temos pessoas que foram demitidas e outras nem voltaram ainda a trabalhar presencialmente, elas têm medo de quando voltar serem demitidas. Né? Nós temos um ambiente que nós não podemos mais chegar e confraternizar no cafezinho, as pessoas agora são motivos de perigo para nós, eu não posso chegar e dizer, oi, Chamonix, como é que você está? Né? Não, você fica aí, eu fico aqui, nós não nos tocamos, nós mantemos distância. Essas coisas não estão no equiparato da mente humana. Nós não fomos configurados para esta condição. Esta condição nos causa muito desconforto, nos causa estresse, porque nós somos bichos sociais. E como bichos sociais, o social nos impacta com muita força. Então nós estamos aqui sobrevivendo e está tenso mesmo, Sandra. Está muito tenso. Está de verdade tenso. É por aí. É verdade, Maria Marta. Eu acho que essas palavras que você falou é muito verdadeira. Então, assim, as pessoas ficam inseguras, essa, né, é a palavra, porque a gente tá insegura, a gente tem insegurança de sair de casa, tem insegurança de, será que eu vou trabalhar, será que eu não vou? Mas é necessário, porque se eu não for trabalhar, como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou sustentar minha família? Então, e a gente precisa trabalhar isso com as pessoas, com os colaboradores, com os funcionários, mesmo que não estejam trabalhando, o que eu faço, né? Então, assim, para nós, né, para nós que trabalhamos em empresa, é uma dificuldade muito grande, porque a gente precisa trabalhar esse psicológico dos nossos colaboradores. E, como a Maria Marta mesmo falou, algo muito importante, nós temos nossos colaboradores, mas nós temos a família dos nossos colaboradores, que às vezes tem criança esperando em casa, e assim, a criança não está se socializando com outras crianças, então acaba
tornando esse ambiente da própria casa um ambiente que não é mais aconchegante, porque daí os pais estão estressados, a criança está estressada, e aí, será que eu largo tudo? Será que eu paro de trabalhar? Porque eu vou largar tudo, vou ficar em casa, porque eu tô com medo de pegar ônibus, eu tô com medo de trabalhar, vir e contaminar alguém dentro da minha casa. Mas se eu não for trabalhar, o que eu faço no outro dia? Porque não tá fácil a gente colocar sustento dentro de casa. Sim. Então, assim, são várias coisas, vários pontos que a gente tem que pensar, né? Sim. E aí que começa a trazer a grande ansiedade, e aí que gera, né, a Maria Marta, que pode falar melhor, o estresse, e aí gera, como a Maria Marta falou, a parte psicológica afeta, né? E aí vem todo esse desconforto. Então, assim, o que um recado aí que a Maria Marta poderia dar para essas pessoas várias pessoas, né? Para as pessoas que hoje estão trabalhando, que têm seus empregos, que saem de casa todos os dias, deixam a sua família, não sabem como, né? Assim, porque a gente não sabe onde que a gente pega, concorda, Maria Marta? A gente não pode dizer que a gente pega no nosso ambiente de trabalho, a gente não pode dizer que a gente pegou em casa, a gente tem vários lugares onde a gente pode, né, ser contaminado. Então, assim, o que eu faço nesse momento? Né? Eu largo tudo, eu fico com a minha família, eu vou trabalhar. Qual é o que é melhor eu fazer nesse momento? Ou qual é o conselho, né? Porque eu digo assim, nesse momento, a gente às vezes fica limitado a conselhos, né, Maria Marta? Porque é algo muito delicado, a gente está falando da vida. A gente não está falando, a gente está falando da vida. E quando a gente fala da vida, a gente tem que pensar muito bem o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Mas eu queria que você aí falasse para as pessoas que estão trabalhando, um aconchego, algo que você poderia falar aí para nós. Veja, queridos, primeiro que quando a gente fala em ansiedade, nós estamos falando de medo. Ansiedade é um nome chique para falar medo, né? Por que nós estamos ansiosos? Quando você pergunta e questiona quais são as minhas ansiedades, você pode perguntar quais são meus medos. Eu tenho medo de morrer? Eu tenho medo de infectar outras pessoas, né? Eu tenho medo, todos nós temos algum medo, né? Então, a ansiedade é um elemento normal da vida. Só que ela vai galopando para volumes muito altos, né? E esse desequilíbrio, que eu estou pegando aqui a palavra da Isa, e é verdade, né? O problema é o desequilíbrio desses medos, né? Uns têm medo de deixar a família desamparada, como o Marcelo está colocando. Outros têm medo de morrer, outros têm medo de ficar doente, né? E assim, no sentido dos efeitos colaterais interferirem na qualidade de vida, no jeito de viver. Outros têm medo de perder o seu dinheiro, ficar, né, em condições desassistidas. Então, primeira coisa, nós temos que respeitar as diferenças. E eu tenho até receio, né, daquela coisa que às vezes a gente tem aqueles protocolos de faça assim, faça assado, porque, na verdade, né, Charmonique, apareceram tantas dicas do que fazer, mas as pessoas têm realidades muito diferentes. E tanto que a Covid mostrou isso, olha, estamos todos embaixo da mesma tempestade, mas estamos abrigados de maneiras muito diferentes. Algumas pessoas, a Covid não mudou muita coisa em termos de finanças, né? Em termos de qualidade da vida que ela desenvolve. Algumas pessoas tiveram até mais êxito, dependendo do tipo de negócios que teve. Algumas pessoas perderam o trabalho logo cedo. Algumas pessoas renegociaram seu tempo de trabalho e reduziu também o seu salário, porque as empresas também queriam não demitir os seus empregados. Então, o que nós temos que observar é que todos temos limitações, todos temos direito a ter um quanto de medo, e todos, de alguma forma, sofremos algum tipo de acometimento. Então, muitas vezes, né, porque infelizmente nós também estamos vivendo uma época de um desequilíbrio social muito grande. Então, nós temos muitos julgamentos, né, nós temos muito apontar o dedo, né, nós temos muito desrespeito às diferenças.
né? Como se todos estivessem no mesmo patamar. E as pessoas não estão no mesmo patamar, né? Algumas pessoas, sim, estão fazendo coisas erradas, né? Lixando-se para a vida alheia. Mas algumas pessoas não podem se dar ao luxo e não têm a oportunidade abençoada de ficar na sua casa protegido, porque ela é da linha de frente, sim. E ela está no serviço essencial, sim. E ela é que vai abastecer todas as outras pessoas que têm o privilégio de ficar em casa. Então, eu diria que a primeira coisa é a gente resgatar um pouco da nossa humanidade. Nós estamos vivendo numa época em que a humanidade está virando artigo de luxo, porque é tudo robotizado. Né? 10 dicas para você ser incrível, 8 dicas para você emagrecer na pandemia, 12 dicas para você elevar o seu nível de leitura rápida. Eu tenho uma certa irritação com isso, preciso ser honesta a vocês, porque o buraco da vida é sempre mais embaixo do que essas receitas simplificadas e reducionistas, que coloca todo mundo na obrigação de estar super bem. Super bem. Não é todo mundo que vai estar super bem. Algumas pessoas encaram isso com menos medo, tem gente que tem menos medo de ficar doente. Então, né, nós devemos lembrar que nós somos humanos, nós devemos aceitar a nossa realidade. Porque às vezes a nossa realidade, ela é a realidade de quem precisa ir para a linha de frente. O que foi pessoas, médicos, enfermeiras, tendo seus nomes, né, tendo xingamentos escritos nos seus carros, né, o que a pessoa que está diante da linha de frente tentando salvar e receber, né, xingamentos. Por quê? Porque as pessoas entram em desespero e acham que vai se resolver as coisas à força. Né? Então, quando você diz, tem gente que precisa trabalhar, tem gente... Isso é aceitação. Qual é a minha realidade? Essa é a minha realidade. A realidade do outro é do outro. Né? A gente viu nessa pandemia aquilo que a gente sempre soube, da disparidade social do nosso país. Nosso país tem uma desigualdade social absurda. Tem pessoas que estão sem comer direito porque não tem o que fazer, porque os seus empregos eram empregos do turismo, né? Se por um lado, alguns serviços sofreram muito, por alguns se extinguiram. Tem pessoas que precisam de ajuda. Aí a gente viu um país que se mobilizou e fez diversas campanhas, mas nós temos um problema causado pela ansiedade. A ansiedade, ela antecipa demais o futuro e ela esquece que tem que ter um planejamento a longo prazo. Nós estamos vivendo um ano de pandemia. Muita coisa rolou nesse tempo. E muitos de nós não aprendeu como deveria fazer e não fez essa parada para entender o que está se passando e qual é o seu ponto dentro da sua própria história. Então, a aceitação, queridos, a humanidade, ela é fundamental. Nós temos muitos problemas sociais, né? Nós temos muitos problemas na nossa área governamental. Mas nós também temos trabalhos belíssimos da sociedade como um todo. E muita gente foi assistida e amparada, né? As próprias lives das pessoas abrirem espaço para dizer, olha, há quem esteja vendo a dor de cada um. Né? Então, acho que a gente precisa trabalhar um pouco essa humanidade, a gente precisa lembrar de respeitar as pessoas, de se respeitar também. Afinal de contas, como seres humanos, né, a gente é vulnerável como todo mundo. E, de alguma forma, nós estamos aqui ainda resistindo a essa pandemia. Chamonix, você travou um pouquinho, né? Não sei se você conseguiu ouvir essa última parte da minha fala. Estava falando um pouquinho aqui sobre... Travou um pouco, né? Eu percebi aqui. Eu continuei falando para seguirmos aqui no raciocínio. Uhum. E é isso mesmo. Então, queridos, né? Eu diria assim que eu gosto muito do óbvio. Porque o óbvio é das coisas mais difíceis da gente fazer, o óbvio. Então, às vezes as pessoas me perguntam, o que eu devo fazer? Eu sempre digo, primeiro faça o óbvio. Depois que você fez o óbvio, aí você faz mais alguma coisa. Agora, querer fazer grandes coisas sem fazer o óbvio é uma coisa um pouco complicada. Né? E a aceitação, que é o respeito pelos fatos, não fatos que a gente goste, mas fatos que estão postos. A aceitação é a primeira parte das ações mais inteligentes. Porque a partir do momento que eu olho onde estou, como estou, qual é a minha realidade nessa pandemia,
né? Eu consigo ter uma ação um pouco mais coerente, um pouco mais compatível, sem se comparar muito com os outros, porque as janelas sociais também nos colocam nos comparativos. Não se compare, né? É um déficit terrível para nossa alma as comparações. Mas fulano, mas... E tem gente que adora se colocar como aqueles mais perfeitos, aqueles mais incríveis. Eu já vou dizendo, desconfia deles, porque isso aí não é verdade, é fake mesmo. Porque gente que a gente sofre, gente que a gente tem dificuldade, gente que a gente é solidário, gente que a gente se perde na carrapeta e a gente precisa voltar ao prumo. Então, todos nós aqui nessa tensão devemos um pouco, ou estamos em algum grau um pouco perdidos, né? Então, para a gente se reencontrar, é preciso ficar um pouquinho quieto, respirar um pouco e se perguntar onde é que está no barquinho da vida essas horas da pandemia, né? Ah, é verdade, Sam. A Sandra colocou ali que é verdade, e é verdade mesmo, porque... E sabe que estavam colocando ali, Maria Marta, em alguns pontos, a palavra solidariedade, olharmos para o próximo, a parte da empatia. E eu acho que é bem isso mesmo, né? No momento que a gente está vivendo, dentro do ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, se a gente não ter essa solidariedade, essa empatia, né, pelo outro, fica bem difícil o momento que a gente está vivendo, né, Maria Marta? Porque nós estamos, eu falo assim, quando a gente mora ou em condomínio ou próprio trabalho, muitas vezes a gente, em condomínio, por exemplo, tem pessoas que precisam do vizinho que nunca se cumprimentaram, eu falo, que nunca nem deram um bom dia, boa tarde. Não. Hoje em dia as pessoas estão precisando dessa pessoa ao lado. Então, assim, eu sempre falo que eu não gosto, né? Não sei, é uma posição minha, Maria Marta, de dizer que a pandemia trouxe muitos aprendizados. Não, a pandemia pode até ter trazido algumas coisas para a gente repensar, né? Porque foi algo que veio tão ruim na vida da gente que eu fico pensando, tanta gente morrendo, ou tantas coisas acontecendo, tantas empresas fechando, quebrando, e economia, em que momento que a gente pode dizer que é alguma coisa positiva? O que a gente pode dizer é que a gente começou a visualizar de outra forma as coisas, a ver as pessoas com outro olhar, né? Pensar um pouquinho mais no outro, colaborar um pouco mais com o outro. Então, assim, e é algo que eu vejo que as pessoas precisavam, né? Olhar um pouquinho mais para o outro, ter essa empatia. Então, e isso é muito triste quando a gente vê que a gente precisa de algo acontecer tão feio aí na nossa vida para que a gente consiga olhar o outro de uma forma diferente. Então, eu acho que isso é importante falar, né, Maria Marta? Quanto a Isso gente é muito importante. Um para o outro. Sim, Tanto no ambiente do trabalho, quanto na nossa casa, olhar mais o outro, porque a gente acaba, às vezes, se perdendo, e a gente fala assim, eu não sei, Maria Marta, porque eu sou pedagoga, né, tenho outras, faço aí algumas pós, e agora estou fazendo mestrado e tudo mais, mas eu não sou psicóloga, por mais que eu fique aí uma parte da psicopedagogia e psicóloga. Mas eu sempre falo que as psicólogas sempre falaram muito disso, que as pessoas precisam ajudar um ao outro, né? As pessoas precisam ter uma visão diferente para o outro. E precisou acontecer algo assim para que as pessoas falassem, ei, olhe para o seu colega do lado, olhe mais para as pessoas que estão em casa. Sim. Então, é muito difícil, é forte, né? Isso, né? É muito interessante. Forte. É muito forte. É muito forte isso, mas eu entro um pouco nisso que eu falava contigo e concordo plenamente, assim, né? O nosso cérebro, ele é social, né, também, né? Nós temos equiparato para lidar com a empatia, com a solidariedade, isso é humano, né? Isso, inclusive, quando a gente ajuda, quando a gente se disponibiliza, isso tem uma recompensa fisiológica no nosso cérebro, no nosso sistema de recompensa. Né? Nós temos amparato para ajudar os outros, isso está na nossa própria carne, está no nosso próprio corpo, né? O nosso cérebro responde, precisa, e sem isso, Charmonix, nós não teríamos a menor chance em sociedade.
né? Nós só Exatamente. estamos aqui porque nós somos seres sociais e a solidariedade, a empatia, né? Ela vem fundamentalmente nos levar ao progresso. Né? Hoje nós estamos vivendo uma mudança muito forte, e inclusive com a tecnologia, das economias colaborativas. Né? Porque nós Uhum. entendemos que ou você colabora, ou você não vai vingar. Né? Exato. E a gente vem, ao mesmo tempo, há uma distorção muito grande. Nós também estamos vivendo uma era de informação muito rápida. E muitas vezes nós esquecemos que a informação, quando ela é muito rápida, ela pode ser distorcida e ela pode ser superficial. Então, que não basta saber de algumas coisas, é preciso sentir muitas das coisas que se sabe, porque senão elas jamais se transformarão em comportamento. Né? Então, às vezes, a vida, ela dá conta de dizer assim, olha, fiquem todos bem quietos e escutem. Né? Então, nós estamos precisando mesmo desenvolver senso de sociedade. Né? Nós estamos ficando muito egoístas. Né? Egoístas, e não é individuais no bom sentido, é individualistas no mau sentido. Né? Então, se a vida é evolutiva, penso que seja, as circunstâncias da vida também favorecem o nosso desenvolvimento. Então, de certa forma, os aspectos positivos da Covid, talvez nós pudéssemos usar assim, né? Dentro dessa perspectiva que você falou que muita gente coloca, é que nós tivemos que, durante a parada, escutar algumas coisas que nós não escutávamos. Então, por exemplo, muita gente que estava muito tempo no trabalho, ficou em casa. Então, os casais passaram a brigar e muitos casais se separaram. Por quê? Porque os problemas ficaram mais evidentes e eles precisaram escutá-los. Né? Pais precisaram dar contas de filhos, conviver, né, intensamente com seus... Com uma série de mudanças, né? E essas mudanças, elas impactam muito na convivência. Acho que Charmonix travou Eu acho que novamente um pouquinho, né, queridos? Ela vai chegando... Eu acho que eu não conseguia te escutar. Eu conseguia ver aqui, Né? mas não conseguia te Mas não escutar. estava ouvindo. Mas o tempo está bem ruim, gente. Então, os atendimentos online foram um pouco difíceis. As lives têm sido um pouquinho... Eu acho que talvez pelo clima, a gente está sendo assim um pouquinho... Está sendo um pouquinho sofrível a tecnologia. Mas aí é mais um exercício de paciência que a Isso gente tem que mesmo. ter. Né? Isso Então, mesmo. muita alma nessa hora, muita calma. E essa impaciência toda acaba levando, né, que a gente não tem tempo para nada, que é chique você ser atropelado, é chique você não ter tempo para nada. A pandemia chegou e falou, ei, bota todo mundo para dentro de casa. E eu devo dizer a vocês que, como clínica, ouvindo o coração das pessoas, muita gente gostou muito dessa parada. Muita gente precisou dessa parada para revisar alguns temas pessoais na vida. Aprenderam a cozinhar de volta, aprenderam a cuidar da sua casa outra vez, pintaram as paredes porque ficaram cansadas dela, começaram a cultivar plantinhas, fizeram biscoitos, curtiram seus pets, leram um Exatamente. pouco mais, entendeu? Conversaram mais. Então, por quê? Porque o mundo parou. Né? E não foi só o Brasil, o mundo parou. Você não pode ir fazer suas viagens, porque o mundo parou. Né? E isso faz, e toda parada, ela acaba trazendo uma virada. Porque, de alguma forma, a parada faz a gente escutar o barulho da nossa cabeça. Porque no barulho lá de fora, a gente não escuta mais a nossa cabeça. E quando a gente começa a escutar a nossa cabeça, e aí você pensa, cara, de que rumo eu estou tomando? Aí a pandemia acaba te convidando a algumas reflexões e alguns posicionamentos, como coisas terríveis também aconteceram. Dentre essas, as que você citou, sobre problemas de desemprego, de doenças do trabalho, de estresse, de ansiedade, as crises de ansiedade, depressão, tudo isso aumentou, porque nós já somos na América Latina os mais versados em ansiedade e em depressão. Nós ficamos um pouco mais ainda, né, nesse ranking, não é nada feliz. Porém, né, nós também aprendemos a lidar com limitações e renovar-se ou inovar-se também por causa dessas questões. Né? Então, eu acho que essa é a grande questão do ser humano. Nós não somos capazes de imaginar o quanto somos capazes até que a vida vem e dá um chacoalhão na gente e a gente está sobrevivendo.
alguns melhores, outros piores, alguns mais evoluídos, outros no mesmo lugar, alguns mais revoltados, outros mais conformados. O fato é que estamos realmente todos, né, de certa forma, no mundo contaminado. Então a gente tem que entender um pouco o que isso significa, né, gente? É verdade, Maria Marta. E sabe que quando a gente fala dessa parte do medo, da contaminação, eu escuto bastante, Maria Marta, você deve fazer alguns atendimentos, que as pessoas estão até com medo de fazer teste do Covid. Sim. Uhum. Né? As pessoas estão tão com esse medo que eu prefiro não fazer, porque daí eu não sei o resultado, né? Tem gente que não está sentindo nada. Né? E nós estamos tão ansiosos, eu já me peguei nisso, né? De ter que fazer exame. E na hora que quando eu fui fazer o exame, eu senti todos os sintomas. Todos possíveis. Eu não estava sentindo nada. O dia todo. Quando eu soube que eu tinha que fazer o teste, nossa, eu senti ansiedade, eu senti dor de cabeça, senti febre, dor no corpo. Como mexe com o psicológico realmente nosso, né? E aí, as pessoas falam assim, mas se eu fizer o teste, eu não tô sentindo nada? Não tô sentindo nada. Fiz o teste, eu dei positivo, como que eu lido com isso? Aí eu começo a sentir, né? Porque o corpo fala. E aí o psicológico atinge. E aí? Né? E aí, como que eu lido com tudo isso? De saber que eu estou com Covid, o que eu faço agora? Eu me isolo, só que eu tenho pessoas na minha casa, ou pessoa de idade, ou meu filho, ou meu esposo. Então, assim, tudo isso gera aí uma ansiedade muito grande. Até eu achei, assim muito... algo assim, novidades assim para mim, quando a gente soube disso, que as pessoas estão com medo de fazer o teste, de medo de saber o resultado. Mesmo não estando sentindo nada. É muito natural, né, da nossa alma, a esquiva, né? A gente esquiva. É aquela coisa, eu não olho o extrato do banco, que daí eu fico assim, eu sei que eu não estou desesperado, né? Eu não quero fazer o exame. É como se a gente, ao negar aquilo, tanto que nós temos uma cultura negacionista, né, que está nesse momento tendo uma força muito forte, porque ao negar, é como se eu não precisasse confrontar ou eu não precisasse me responsabilizar. Né? Mas o fato é que a vida, e aí vem a aceitação, Charmonix, que é muito importante, porque a aceitação, ela diz, bom, eis a vida, é o que é. Eu gosto? Não. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ter que dar um jeito, porque a vida não poupa nenhum de nós, queridos, a vida não tem preferências por ninguém. A vida é muito, assim, vou dizer, justa, entre aspas, com relação à tratativa, né? As pessoas sofrem mais ou sofrem menos, dependendo da sua genética. A gente, como alguém colocou aqui, que o Covid é um efeito dominó, é uma roleta russa, né? Eu tenho muitos pacientes que são da linha de frente, assim, os dados são alarmantes. Ao mesmo tempo, a gente precisa também aprender a lidar com a informação, porque se a gente também ficar se alimentando da informação, né? Não é se alienar da informação, não querer ver a informação. Mas é a gente também não se alimentar diuturnamente daquilo que não mudou ainda e não vai mudar nos próximos meses. Então nós também temos que limitar isso, porque saber não vai diminuir nosso medo. Né? E a segunda coisa que eu diria em relação a esse medo que você colocou, Charmonix, que é assim, tudo bem sentir medo. Né? Sentir medo é absolutamente humano. Né? Também nós vivemos uma cultura onde sentir medo não pode, você tem que ser corajoso, você não pode sentir isso, como se, né? Por isso que eu começava a minha fala falando, ei, lembre-se de lembrar que nós somos humanos. Isso. E os humanos sentem medo, os humanos têm desespero, os humanos têm níveis diferentes e complexidades e responsabilidades e condições diferentes. Nós não podemos julgar os diferentes com réguas iguais. Né? Nós temos que lembrar disso. Né? Então, nesse sentido, também o autorrespeito e a empatia de respeitar as diferenças nos ajuda a ter uma convivência mais amena. Né? E reduzir um pouco os nossos níveis de estresse à medida que a gente consegue fazer o óbvio. Comer direito, se exercitar, né? Procurar manter a mente ocupada de uma forma que seja proveitosa, não excessiva, porque hoje também nós, né? E agora também nós temos, por exemplo, sempre tivemos, mas agora temos um pouco mais,
O estresse causado pelo excesso de informação, por exemplo. Eu tenho que saber tudo, eu quero saber tudo, eu tenho que fazer tudo. Tem gente que está com uma pilha de cursos que comprou na pandemia e não fez nenhum. Né? Tem gente que está com uma lista de livros e de receitas que preparou, porque assim, o mundo parou, mas a vida continua. Né? Não dá para parar a vida porque o mundo parou, a vida continua. Né? E a gente tem que ir seguindo o dia todo. Até a Elisângela colocou aqui, oi Eli, boa noite a todos de novo, gente. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Ela falou, medo desse novo normal, medo do que está por vir, né? As pessoas têm falado muito, novo normal. Seriam novas normas, novas regras para a gente lidar com as coisas, né? Será que isso tudo, desde quando aconteceu a H1N1, nós já havíamos introduzido a cultura do álcool gel. Muitos de nós já usavam álcool gel na bolsa, né? Agora isso reforçou mais. Possivelmente a gente fique com o uso da máscara quando a gente estiver resfriado, como os orientais muitas vezes usam, né? Então a gente acaba incorporando alguns hábitos, que ao colocá-los na nossa vida, a gente se protege e ganha um pouquinho mais em qualidade de vida. Mas eu reforço com vocês, queridos que estão aqui. Dê uma boa passeada pela sua casa, pelo seu setor, pela sua vida, e olhe o óbvio. Pare de buscar aquilo que está muito longe, o extraordinário, o que deveria ser feito, o que todo mundo está fazendo. E dá uma olhada no teu óbvio. Quais são os óbvios da tua vida? Às vezes, sabe, aquele teu sapato preferido está descolado, e você deixou isso de lado, que você está preocupado com a próxima posse que você vai fazer. É importante? É importante. Mas em tempos de crise, mais importante do que o é importante é o relevante, é o essencial. Porque uma das coisas que a pandemia lembrou da gente lembrar é da nossa vulnerabilidade. Lembre-se, assim, a gente tem que se lembrar que vai morrer. Não para a gente agorar a vida de ninguém, para a gente viver a vida bem. Né? Porque a vulnerabilidade tem quanta gente não entrou, nós estamos só em março. E quanta gente ficou em 2021? Cabem em muitos estádios, queridos. Cabem em muitos estádios. A primeira vez que eu me desesperei quando eu contei as mortes de Covid, quando coube em um estádio de futebol. Hoje, eu já nem sei mais em quantos estádios de futebol as pessoas que morreram cabem. As pessoas não podem estar perto das pessoas que elas gostam. Porque é uma doença que pede separação. Você não pode velar seus mortos. Isso nunca aconteceu com a gente. Então nós estamos vivendo novidades que afetam a alma humana de uma maneira impensada. E nós temos consequências disso. Né? Então a gente precisa lembrar da nossa humanidade, que inclusive que a vida é breve e é um sopro. Então que se tem alguma coisa que a gente tem que aprender, aproveite bem a vida, porque a gente não sabe quando a pandemia chega. Ai, Maria Marta, que é até emocionante de te escutar. Você sempre com essas palavras aí sábias e muito importante. Sabe, Maria Marta, a gente já está chegando ao final. Eu sempre escutei, né, das pessoas que a gente trabalha e familiares também e tudo mais, as pessoas sempre tiveram muito receio de procurar a psicologia, o próprio coach, né? Ah, mas para que eu vou na psicóloga? Para que eu vou procurar um coach? E vindo a pandemia, eu notei assim que como é necessário, né? Como é necessário as pessoas procurarem essa ajuda, né? E hoje a psicologia sempre foi algo bem no passado, meio longe da sociedade para quem, né, não tem muitas condições financeiras. Sim. E hoje a gente vê assim que as pessoas podem buscar ajuda, porque assim, nós temos a psicologia com atendimentos de diversas formas. E assim, a gente sempre fala assim, para os trabalhadores hoje que devem buscar essa autoajuda. Né? Porque às vezes as pessoas falam, mas é o ambiente do trabalho. Mas é um conjunto, não é o ambiente de trabalho. Talvez é a casa. E eu acabo começando a colocar a culpa em tudo. Sim. E por isso que essa autoajuda é muito importante. De eu procurar para poder me ajudar e ajudar o próximo. Porque eu sempre falo, né? Que a gente primeiro precisa estar bem, a gente precisa estar se ajudando para depois ajudar o outro.
E por isso que Uhum. tem aí as pessoas que são da área, né? As psicólogas Uhum. aí que fazem todo Uhum. esse atendimento. Né? A gente às vezes tem Uhum. um amigo, pai, mãe, mas às vezes não é a mesma Uhum. coisa. Sim. Né? E às Uhum. vezes São nesse diferentes. momento, Uhum. e nesse momento que a Uhum. gente está passando, às vezes a gente precisa dessa autoajuda, de procurar uma Uhum. palavra. Né? A Maria Marta falou algumas coisas Uhum. aqui muito importantes, que Uhum. é uma pessoa da área nos trazendo umas Uhum. informações que quem não é, às vezes Uhum. não tem esse entendimento. Sim, Né? E nesse claro. momento a gente Uhum. precisa desse entendimento. Então, assim, Uhum. eu queria que você me falasse uma mensagem gostosa com toda essa tua energia, né, para nós aí que estamos aí principalmente, não, eu quero que você dê uma palavra para todos, lógico, Sim. mas Uhum. principalmente com muito carinho para essas pessoas que estão na Uhum. linha de frente, os hospitais, as pessoas que estão com o comércio aberto, Uhum. nós, varejistas, né, que são Uhum. todos os supermercados que estão abertos aí, linha de frente, esses maravilhosos Sim. trabalhadores que estão aí para atender Sim. todos os clientes. Uhum. Gostaria de pedir com muito carinho que as pessoas que vão lá no mercado, Uhum. no hospital, né, as pessoas que estão aí, os lixeiros que estão aí catando os lixos, que as pessoas tenham cuidado, tenham empatia com Sim. essas pessoas, porque elas estão saindo Uhum. todos os dias de casa, deixando seus familiares Uhum. por um propósito. Lógico que são para ganhar o seu salário, mas tem um propósito atrás disso. Estou atendendo as pessoas. Então, assim, que as pessoas tratem com carinho essas pessoas que estão ali na linha de frente. Porque isso é Uhum. muito importante. Poderia falar de vários setores, mas não vou falar de Aham. todos. Vou deixar aqui Sim. para falar bem do varejo hoje, que é onde Sim. estou na linha de frente, Uhum. né? Sim. Que os mercados não fecharam em nenhum momento, os hospitais. Sim. Então, assim, fale Sim. para nós aí, Maria Marta, deixa aí uma frase, uma fala de conforto para todos nós, porque nós estamos ainda, graças a Deus, aqui, porque se nós estamos Sim. aqui nessa live é Uhum. porque a gente quer trazer um conforto, quer trazer umas palavras Sim. boas para as pessoas, Sim. porque a gente Sim. acredita que tudo Sim. isso uma hora vai passar. Mas a gente Uhum. sabe que a gente está Uhum. vivendo um momento muito delicado. Muito, muito, muito delicado. Você usou uma palavra, Charmonix, que eu quero finalizar por aqui, que é entendimento. Entendimento é muito além de informação. E eu também comecei dizendo que a vida é feita de experiências, a vida é um experimento, né? E ela é empírica, ela é vivida, ela é, né, sentida. A vida é um experimento. Então, a experiência da vida ameaçada, né, de uma maneira como a gente está vivendo, essa ameaça, esse vírus está aqui no nosso cangote, né, querendo nos pegar e nós estamos correndo. Então, eu acho que dar-se conta dessa vulnerabilidade é reconhecer um tanto da nossa humanidade. Eu acho que esse deve ser um grande entendimento desse momento que nós estamos vivendo. Às vezes, como seres humanos, a gente se afasta um pouco da nossa própria espiritualidade, por exemplo. Nessa espiritualidade que fala do transcendente, não estou falando aqui de religião. Quantas pessoas, né, eu estou falando daquilo que transcende a experiência, né, palpável, aquilo que a gente hoje, por exemplo, às vezes você não pode chegar perto de uma pessoa. Hoje mesmo eu estava assistindo um jornal e daí, assim, tinha uma mensagem de uma mãe que estava esperando um atendimento, um internamento, porque ela estava mal de Covid, uma mãe de 40 e poucos anos, se despedindo dos seus filhos, caso ela viesse a partir. Isso me emociona profundamente, porque ela foi. Então, essa mãe não vai mais acompanhar os seus filhos, e os seus filhos não puderam nem estar perto dela naquele momento, né? Então, eu acho que se tem uma coisa que esse caos que nós estamos vivendo deve nos ensinar, é a vulnerabilidade que, como humanos, nós vivemos, né? E nós, a nossa existência. Nós estamos, queridos, esse ano não foi o primeiro ano difícil da nossa existência, o ano passado. A gente está vivendo nos últimos anos terríveis condições no Brasil e no mundo. Foi Brumadinho, foi os incêndios da Austrália, foi as queimadas no Pantanal. Nós estamos vivendo uma deterioração profunda, não é? E não é, então assim, a Covid foi assim, a cereja do bolo.
A pandemia foi a cereja do bolo, né? Porque a coisa não estava boa. As manifestações, a violência, o racismo, a gente vem vivendo uma condição dramática, absolutamente dramática. Então, se isso tudo não puder nos ensinar o quanto nós somos vulneráveis e nós nos saímos da arrogância, né, como se a vida fosse um exercício de demonstração de alta performance, e esquecermos que o mais simples, que é se manter vivo, né, que é continuar vivo, hoje é posto em xeque, que tipo de aprendizado ou entendimento nós tivemos? Nenhum entendimento. Né? Então, que nós não fiquemos parados e alucinados com tantas informações, mas que a gente pegue as informações essenciais e as transforme em entendimento, para que a gente tenha uma vida, né? Talvez até mais simplificada, mas indiscutivelmente mais abundante. Então, o que eu gostaria de deixar na minha fala final é a abundância, que você tenha saúde em abundância, que vocês tenham paz em abundância e que vocês se esforcem por encontrá-la, porque ela está só no óbvio, no dia a dia, no óbvio. Se esforce por encontrar a magnitude, a majestade da tua vida no óbvio, naquele dia a dia, no amor que você sente pelas pessoas, porque no final das contas, querido, é tudo que vale, porque o resto fica. Né? Inclusive a vida, para por Verdade. aqui, né? Então, que a gente possa realmente lembrar disso. Ademais, desejo muita saúde para todos e agradeço esse convite e todas as pessoas que estiveram aqui. Coisas bonitas. Olha que o Marcelo disse que a Covid trouxe a MM para mais perto. Eu fiz um monte de live, né, Marcelo? Oh, meus queridos, não tem sido fácil, mas obrigada, Charmonique, obrigada pela oportunidade da gente conversar, e eu tenho feito isso mesmo, e eu acho que se a gente pode fazer alguma coisa é se conectar com respeito e amorosidade, porque o mundo está cheio de ódio, e muito ódio não resolve. Isso a gente pode ter certeza. Né? Mas mais convivência, mais transformação, até o próprio gesto da gente, né? Quando você me pede, deixe uma mensagem, é um gesto de amorosidade, né? Que a gente tenha um pouco mais de amorosidade, porque isso é abundância. Obrigadíssima. Maria Marta, a única coisa que eu tenho para dizer é gratidão, muita gratidão. Gratidão por ter você aqui com a gente, falando. Um assunto muito importante que nos emociona realmente, não tem como não nos emocionar. Então, assim, gratidão por você estar aqui, gratidão aí por tudo, e quero agradecer também o Condor Connect, que está aí junto com a gente na live. Quero agradecer todas essas pessoas maravilhosas que estão aí nos escutando. A gente vai aí tentar deixar gravada nessa live para depois as pessoas visualizarem. Então, assim, eu quero agradecer aí o pessoal do Condor, quero agradecer a minha família e principalmente você, Maria Marta, de estar aqui com a gente essa noite. Eu espero muito que a gente possa fazer, de repente, essa live pessoalmente aí, fazendo nós duas para as pessoas, porque, assim, as tuas palavras são maravilhosas. Gratidão e que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida de todo mundo e que dê muita saúde pra gente, porque nesse momento é só isso que a gente precisa, Maria Marta. Né? O A gente resto a só gente dá um precisa. jeito. Então, assim, gratidão por todas essas tuas palavras e eu espero mesmo você aqui no Condor um dia com a gente para você falar aí para todos os nossos colaboradores com essa sabedoria que você tem. Tá bom? Obrigada, muita gratidão, querida. obrigada por todo mundo que compareceu aí a nossa live. Obrigada, Um beijo no gente. coração. Boa noite, Tchau, Maria obrigada. Marta, muito Se obrigada. cuidem, se cuidem. Um beijo. Gente, não sei.